Graça e paz, amados estudantes do curso superior de Teologia. Estamos aqui de volta, nossa aula 4 da disciplina de Dogmática Cristã. Na última aula, na aula 3, nós falamos sobre os pai apologistas, ou os apologetas, foram filósofos convertidos ao cristianismo, né, na segunda parte do século 2 até o princípio do século 4. Na aula de hoje, então, vamos dar sequência, vamos falar sobre os principais credos ecumênicos, ou os principais credos do cristianismo. É. Quando falamos de credos, estamos a falar de documentos que foram produzidos nos concílios ecumênicos da Igreja Antiga. Falando, penso que já definimos o que são concílios. Eram reuniões, ou são reuniões ou assembleias, né, que a religião cristã realizava com a finalidade de os bispos, né, os bispos em representação de todas as igrejas que se encontravam no Império Romano, sentavam e discutiam, debatiam assuntos teológicos, aqueles assuntos em que havia divergência, né, na compreensão. Então, normalmente, o imperador é quem convocava esses concílios para que, ao meio aos debates, né, ao meio ao confronto de pontos de vista divergentes, se encontrasse, então, uma convergência que seria, né, aquele ponto de vista que satisfaria, né, as partes em divergência. Portanto, a conclusão, né, ou as conclusões que se chegavam nesses concílios é que chamava-se então de credo. Ou seja, o credo é aquilo que se definia, né, é a definição oficial de um concílio eclesiástico. Então, esses credos, esses documentos, né, essas declarações que eram produzidas nesses concílios, era de cumprimento obrigatório, ou seja, qualquer um que, para ser aceite como parte do cristianismo oficial, né, tinha que se submeter a esses credos, esses documentos, essas declarações que eram produzidas nesses concílios ou nessas assembleias de bispo. Portanto, vamos então aqui apresentar os 7 principais concílios ecumênicos. Claro que, além desses 7, aconteceram outros concílios que nós não vamos trazer aqui, porque não são não são relevantes aqui para o nosso estudo, mas se os irmãos quiserem se aprofundar, poderão continuar com a vossa investigação, vão ver que os concílios até hoje continuam a existir concílios, né? Eh, Pronto, então, mas aqui vamos nos restringir aos 7 primeiros concílios ecumênicos. Então, temos aqui os 7 principais concílios ecumênicos. Temos o primeiro concílio ecumênico, né, que aconteceu na cidade de Niceia, chamamos de o Concílio de Niceia, né? Este concílio aconteceu no ano 325. O segundo concílio aconteceu já na cidade de Constantinopla, né? Ali já a sede, a capital do Império Romano havia sido mudada para a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, e em 381 aconteceu então o segundo concílio ecumênico, que ficou chamado de Primeiro Concílio de Constantinopla, em 381. O terceiro concílio aconteceu na cidade de Éfeso, isso no ano de 431, que é chamado de Primeiro Concílio de Éfeso.
depois aconteceu o segundo concílio de Éfeso, né, que de facto não era um concílio ecumênico, porque não havia representatividade de todas as igrejas, né, da época, apenas algumas igrejas estavam presentes, por isso aqui não foi considerado. Mas então temos aqui o primeiro concílio de Éfeso, em 431. Depois temos o concílio de Calcedônia, que é o quarto concílio ecumênico, né, que aconteceu no ano 451. O quinto concílio aconteceu na cidade de Constantinopla, que chamamos de o segundo concílio de Constantinopla, isso já no ano 553. O sexto concílio também aconteceu na cidade de Constantinopla, que até então era a capital do Império Romano, que chamamos de terceiro concílio de Constantinopla, no ano 680. E o sétimo, que é o último concílio, vamos considerar aqui no nosso estudo, né, aconteceu na cidade de Niceia. Portanto, chamamos de o segundo concílio de Niceia, né, aconteceu no ano de 787. Então, agora, vamos então olhar para cada um desses concílios, né? Vamos ver quais foram as motivações, né, para a realização de cada um dos concílios, o que cada concílio debateu e quais foram, então, as conclusões ou a doutrina, né, que foi formada, que foi formulada em cada um destes concílios. Ok? Vamos então avançar. Ok. É, vamos começar com o primeiro concílio, que é o concílio de Niceia, ou o primeiro concílio que aconteceu na cidade de Niceia. Né? Conforme já adiantamos que o primeiro concílio, que é o concílio de Niceia, é considerado como um concílio ecumênico porque nesta assembleia se fizeram representar os bispos, né, de todas, né, quase todas as igrejas que na altura faziam parte do Império Romano. Então, as igrejas ao longo do Império se fizeram presentes, né, os seus representantes, aqui os bispos, né, se fizeram presentes neste concílio que aconteceu entre os dias, começou no dia 20 de maio, né, e se estendeu até o dia 25 de julho do ano de 325. Okay? Então, este é, né, o período em que aconteceu este concílio. Este concílio, neste concílio de Nicéia, ele foi convocado com a finalidade de dissipar, né, a controvérsia que havia no meio da igreja quanto à concepção da pessoa de Jesus. Né? Havia bispo Áureo, né, que ensinava que Jesus ele não é perfeitamente igual ao Pai, mas que Jesus é a primeira criatura de Deus. Né? É a primeira criatura de Deus. Portanto, ele não é consubstancial ao Pai, conforme ensinavam, né, outros bispos, né, como for, por exemplo, o bispo Alexandre de Alexandria, que também seguia as ideias do diácono Atanásio, que também era teólogo, que ensinavam que Jesus não é criatura, mas que sim, ele era da mesma substância do Pai, portanto, gerado pelo Pai. Ou seja, nas entrelinhas estava em debate aqui a questão se Jesus é criatura de Deus ou se Jesus foi gerado por Deus. Que a questão é o termo criatura ou gerado, criar ou gerar. Isso porque, se os irmãos lerem no texto de Provérbios, no capítulo 8, versículos 21 ao versículo 31,
Aí o autor dessa passagem, ele intercala, né, os termos criar, gerar, fazer, produzir, né, como sinônimo, usa como sinônimo. Portanto, aí não fica, não há uma, assim, uma diferenciação, né, desses termos. Nessa passagem parece que esses termos têm o mesmo sentido que eu devo trazer a existir. Ou seja, que o pai, de facto, trouxe o filho à existência, né? Não especifica se é por geração ou por criação ou feitura. Então, o debate, em linhas gerais, se cingia nesse aspecto. Porque se o filho é criatura de Deus, então significava que o filho não é da mesma natureza que o pai, né? Que o filho era diferente do pai. Se o filho foi gerado por Deus, portanto, o filho, então, ele partilha, né? Ele tem a mesma natureza do pai, porque a ideia de gerar, né, é comunicar a existência, né, de, de algo da mesma espécie da fonte. Ou seja, se o filho foi gerado por Deus, logo o filho tem que ter a natureza de Deus. Já a ideia do criar, né, é transmitir existência, né, a algo, alguma coisa, mas de natureza diferente da fonte. Ou seja, se a fonte é Deus, nesse caso, o que foi criado não é Deus. Então, em linhas gerais, este era o debate entre o Áureo, né, e Alexandre, ok? E neste concílio, né, neste concílio aconteceu em Niceia. Áureo também se fez, também esteve presente, teve, além de Áureo, Alexandre, né, Tanásio, Áureo foi acompanhado também pelo bispo Eusébio, né, Eusébio, que era seu amigo. Na altura, Áureo havia fugido para a cidade de Nicomédia, né, hoje que é a cidade de Izmit, na Turquia, né, onde ele estava com Eusébio. Ok, em linhas gerais, temos aqui as ideias que Áureo defendia. Pronto, nós temos poucas fontes, né, quanto aqui a esta questão, né, porque as informações que nós temos quanto àquilo que era o posicionamento de Áureo, nós extraímos, né, com base nos seus acusadores, mas pronto. Mas ainda assim é possível termos noção daquilo que Áureo professava e ele defendia. Em linhas gerais, Áureo, primeiramente, ele dizia que Deus é ímpar, ou seja, Deus até se referia ao Pai, ele é ímpar, portanto, ele é não gerado. Então, ele usava aqui o termo agenetos, quer dizer que o Pai, ele é ímpar, ele é o único que é ageneto, ele é o único que não é gerado. Ele dizia que fora de Deus, tudo o mais foi criado através da vontade de Deus. Ou seja, Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, é o único ageneto, é o único não gerado, é o único cuja... É, ele dizia que, nesse caso, o Pai é o único ageneto, portanto, tudo fora dele